Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, salve Maria. Bem, vamos fazer um vídeo aqui explicando algumas questões respeito ao curso de moral que nós estamos fazendo. Já faz mais de um mês que nós não temos as nossas aulas. Deve ser já um mês e meio, se eu não me engano. Graças a Deus a gente conseguiu fazer as 12 aulas, se eu não me engano, sem interrupção, ou quem sabe uma semana eu não consegui dar aula, mas as 12 primeiras aulas dentro do cronograma. Depois veio a viagem ao Brasil, que os senhores, inclusive eu tive a graça de rever alguns dos fiéis que acompanham o curso de moral. Vocês sabem muito bem, né, que a gente esteve percorrendo boa parte do Brasil. Era quase impossível encaixar algum momento, não somente para dar a aula de moral, senão para prepará-la. Porque não é somente selecionar os 50 minutos no dia para dar aula, senão fazer o trabalho de tradução, porque não somente a tradução linguística, ou seja, pegar um idioma e colocá-lo em outro, senão colocar num português que seja acessível. E além disso, aplicar alguns princípios de filosofia para não deixar as ideias assim no ar. Então as aulas elas são preparadas assim com bastante. Geralmente uma aula de 50 minutos eu demoro umas 2 horas e meia para preparar para os fiéis. Inclusive eu uso vários dias para fazer isso. Mas o que acontece é o seguinte: padre, o senhor vai dar desculpa porque o senhor não vai dar aula hoje de novo. Sim, porém por um motivo muito bom. Eu não estou no seminário agora, tá? Estou na capelania de Tucumã, capelania da Sagrada Família. Estamos falando de uns 650, 670 quilômetros do seminário, mas 7 horas dirigindo. Aqui eu disponho, né, de um bom tempo, e mais na terça-feira, que toda terça-feira de manhã eu tenho um bom tempo livre porque eu não dou aula. Não assim na quarta-feira. Quarta-feira é um dia bem puxado. Quarta-feira as aulas começam às 9h45 e terminam às 5h15 da tarde. Obviamente com um intervalo. Intervalo para o almoço, depois um pequeno tempo de descanso e depois continuam as aulas. Mas não, a terça-feira é um dia tranquilo. Mas hoje na parte da manhã eu fui visitar uma senhora que padece uma doença crônica, né, bem complicada. Às vezes ela nem aparece na missa, mas é uma das primeiras fiéis aqui de Tucumã. E fiz algumas outras coisas e deixei a preparação da aula para a parte da tarde. Só que essa parte da tarde, digamos que ela foi interrompida, entre aspas, por uma das principais funções sacerdotais, que é o acompanhamento do terrível momento da morte, né? Uma pessoa chamou para atender o seu pai e foi uma experiência espiritual, nada de coisas espetaculares, simplesmente ali atenção na agonia do pobre homem, que quando me chamaram ele estava desacordado, mas quando eu cheguei ele estava um pouco atento, só que assim meio perdido. Porém, durante a administração dos sacramentos, ele acenou com a cabeça, né, que ele estava de acordo ali com a recepção dos sacramentos. E vejam só, menos de 1 hora depois, ele chegou a falecer, né? Recebeu os sacramentos, fizemos uma oração a Nossa Senhora, depois oração a São José, e
um pouquinho depois, o bom homem veio a falecer. Né? Agora nós vamos ter a missa de Requiem, amanhã às Exéquias. Mas assim, a gente fica, né, impressionado com essas coisas. Não deveria ficar impressionado, porque a graça, ela atua diante dos nossos olhos e nós não percebemos. Mas devido a tudo isso, eu não consegui preparar a aula. Eu acabei de sentar aqui na frente do computador. Agora são... Deixa eu ver que horas... Agora são as 18h38. Às 7 horas eu tenho que abrir a capela, porque já nós sempre damos espaço de 1 hora para que os fiéis possam se confessar antes da missa. E a missa às 20 horas, a aula de moral às 9. Hoje eu não consegui preparar as aulas. Desculpem, não foi o planejado, não estava dentro do script. Bom, mas foi por uma causa realmente excelente, porque é uma alma que nós ajudamos a se apresentar de maneira mais digna diante do juiz justíssimo, porém misericordiosíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora o leve para o descanso eterno. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.